Radioatividade na medicina. A forma de radiação mais conhecida em diagnósticos médicos é a radiografia dos ossos através do uso de raio-x. Na medicina, é comum introduzir no organismo de alguns pacientes radioisótopos artificiais, denominados radiotraçadores. Eles recebem esse nome porque, ao serem transportados pelo corpo da pessoa, emitem radiações que permitem seu monitoramento, sabendo por onde passaram e onde se depositaram. Isso permite que o radiologista faça um mapeamento de órgãos. Um exemplo de radioisótopo é o iodo 131, que é usado no tratamento de câncer de tireoide, pois, por se acumular nesse órgão, suas radiações gama destroem as células cancerígenas. Além disso, a radioatividade torna possível produzir imagens para os médicos analisarem, pois as radiações beta e gama incidem sobre filmes fotográficos. As imagens também são geradas por radioisótopos emissores de pósitrons, e assim é possível detectar se a lesão em questão é benigna ou maligna. É claro que para cada caso deve haver uma avaliação médica criteriosa que decidirá se o benefício será maior que o risco, visto que a radiação também pode danificar células boas. A radiação começou a ser utilizada por profissionais da saúde no final do século XIX, após um físico alemão descobrir o raio-x. Entretanto, seu uso foi ampliado apenas com as pesquisas de Marie Curie sobre radioatividade e o uso da tecnologia durante a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os riscos da radiação à saúde não eram conhecidos. Houve um uso indiscriminado de elementos radioativos e foram notados efeitos negativos no organismo humano, como danos à queda de cabelo. A partir do conhecimento dos riscos, foram elaborados protocolos para reduzir a exposição à radioatividade na medicina. Usos da radiação na saúde. Na medicina, a tecnologia é utilizada para diferentes procedimentos de diagnóstico e de tratamento. A radiologia é a área especializada para lidar com os elementos radioativos na saúde. Além de usar as doses mínimas necessárias para garantir a eficácia dos procedimentos, a especialidade busca reduzir a exposição dos profissionais e pacientes à radioatividade. Radiologia diagnóstica. A radiação ionizante consegue atravessar o corpo humano e gerar imagens para o diagnóstico de doenças. O exame mais conhecido é a radiografia, que utiliza o raio-x para verificar se os ossos estão fraturados ou quebrados. No entanto, existem muitos tipos de procedimentos de imagens médicas. O raio-x é aplicado em exames de fluoroscopia para obter imagem em tempo real de estruturas internas em movimento, tomografia computadorizada de órgãos internos, angiografia de subtração digital para verificação dos vasos sanguíneos, mamografia para o diagnóstico precoce de câncer e radiografia de tórax para avaliar o contorno do coração. O diagnóstico realizado usando elementos radioativos ajuda os profissionais de saúde a determinar a necessidade de uma cirurgia comum ou exploratória, com menos riscos para o paciente, tempo de execução mais curto e recuperação mais rápida. Radioterapia. A radioterapia pode ser usada para o tratamento do câncer de forma isolada ou combinada com a quimioterapia. A técnica consiste na emissão de radiações ionizantes, como raios-x, para a destruição de tumores ou barrar o crescimento de células cancerígenas. A aplicação da radioatividade é restrita a áreas a ser tratada. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, metade dos pacientes com câncer que passam pelo procedimento apresentam resultados positivos, como desaparecimento de tumores com o controle e até a cura da doença. Contudo, a técnica pode provocar efeitos indesejáveis a depender da dose e da frequência das aplicações, como perda de apetite, cansaço, coceira, irritação na derme, e em casos mais graves, o paciente pode apresentar febre, dores, assadura e secreções na pele. O que a medicina nuclear pode diagnosticar? Marcação de diversas moléculas carreadoras, avaliação de doenças na tireoide e tratamento de câncer na tireoide, atualmente mais utilizado para avaliação de possíveis focos infecciosos, doenças cardíacas. Os tipos de escaneamento mais comuns na medicina nuclear são coração, renais, tireoide, cérebro, mama e ossos. Medicina nuclear. Essa especialidade médica é responsável por usar quantidades pequenas de radioisótopos, ou também chamados de radiofármacos, com o objetivo de examinar melhor a função de órgãos que estão em foco no diagnóstico, por exemplo. O que faz um médico nuclear? Além de controlar a aplicação de baixas doses de radiofármacos, as responsabilidades desse profissional costumam ser de diagnosticar por meio de imagens as alterações no corpo do paciente. Além disso, também fazem parte as atividades terapêuticas. Em relação ao tratamento, há diversos exemplos, como a técnica que usa o iodo 131, na prática para câncer de tireoide e hipertiroidismo. Ao ser ingerida pelo paciente, essa substância é detectada facilmente por expelir uma energia radioativa não prejudicial para a saúde dele e eliminar as células nocivas. Riscos do uso da radiação na medicina. Após períodos de exposição, a radiação ionizante pode até alterar o DNA das células, aumentando o risco de desenvolver doenças como câncer. Principais exames com o uso da radiação na medicina. Radiografia de raio-x. Utiliza raio-x para registrar uma espécie de fotografia interna do corpo. Tomografia computadorizada. Também uso
Raio-X para mostrar partes internas, mas as imagens geradas são transversais. Ressonância magnética nuclear. O equipamento utilizado na ressonância magnética usa um campo magnético e ondas de rádio para gerar imagens de alta resolução. Outra vantagem é que o exame não usa radiação ionizante, podendo ser realizado em grávidas sem riscos ao feto. Cintilografia. Usando substâncias que emitem sinais detectados pela câmara de cintilização, o teste revela pontos afetados por patologias. Em pacientes com câncer, a cintilografia aponta metástase ou retorno de células doentes após uma operação. Mamografia, também conhecido como radiografia das mamas, o teste usa raio-x para monitorar alterações no tecido mamário. Eles podem se transportar pelo organismo, chegando a detectados tecidos e emitindo radiações gama nesses locais. Em alguns casos, a radiação é utilizada para destruir células cancerosas. Radioterapia. A radioterapia consiste no emprego de radiação ionizante para combater diferentes tipos de câncer, como de mama, próstata e pulmão. Existem dois tipos de radioterapia. Na teleterapia ou radioterapia externa, o paciente recebe aplicações diárias de radiação, emitidas por um aparelho que fica afastado. O segundo tipo é a braquiterapia. Corresponde a aproximadamente 20% das indicações médicas, pois é mais agressivo. Desde os tempos mais remotos, diversas pesquisadoras e inventoras das áreas exatas surgiram e se destacaram. Entre elas podemos citar Marie Curie. Nasceu em 1867 e morreu em 1934. Foi uma cientista polonesa que descobriu e isolou os elementos químicos polônio e rádio, junto com Pierre Curie. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física e a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Em 1883, Marie ganhou uma medalha de ouro ao completar o curso ginasial com louvor. Era a terceira filha da família e, com 17 anos, começou a trabalhar como governanta e professora para pagar os estudos da irmã mais velha. Depois de formada em medicina, a irmã ajudou Marie a realizar seu sonho de estudar na Sorbonne. Em 1891, Marie foi para Paris quando adotou a forma francesa para seu nome. Em 1893, graduou-se em Física e em 1894 em Matemática. Foi a primeira colocada no exame para o mestrado em Física e no ano seguinte ficou em segundo lugar no mestrado em Matemática. Descobertas. No período de pesquisas dos Curie sobre a radioatividade, eles descobriram que dois elementos químicos tinham maior radioatividade do que o urânio. Em 1898, Marie anunciou à Academia Francesa de Ciências a descoberta do rádio e do polônio. A descoberta dos elementos rádio e polônio renderam a Marie Curie o Nobel em Química, em 1911, o que a tornou a única pessoa do mundo com dois Nobels em áreas científicas diferentes. Apesar de serem os responsáveis pelas descobertas dos elementos rádio e polônio, Marie e Pierre não quiseram patentear o feito, para que outros cientistas pudessem seguir as pesquisas sobre radioatividade. Prêmio Nobel. Marie foi a única mulher a ganhar um prêmio Nobel reconhecido pela sua contribuição nas pesquisas sobre radioatividade. O Nobel de Física de 1903 foi dividido com Becquerel e com Pierre Curie. Pioneira na ciência, Marie teve seu segundo Nobel em 1911, dessa vez em Química, reconhecimento pela descoberta, isolamento e pesquisa sobre o elemento rádio. A cientista foi a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio e a única a ser premiada em áreas científicas diferentes. Com o Nobel de Irene Joliot Curie, em 1935, a família Curie tornou-se a que mais ganhou prêmios Nobel até hoje.